o homem de Deus não pode falar qualquer coisa. Então é isso que nós vamos estar tratando hoje, no decorrer dos minutos que estão se passando. Para isso, abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo a Tito. Carta do apóstolo Paulo a Tito, vamos ler aí no capítulo 2, versículo 1. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Meus irmãos, nós sabemos muito bem que quando esta palavra está no início da frase, tu, porém, dá uma indicação de que a palavra de Deus está apontando algo diferente. Eu mostrei a vocês aquele dia, é como se 20 pessoas estivessem de um lado fazendo alguma coisa, e a palavra de Deus diz assim, ó, tu, porém, um ou dois do outro lado, fazer outras coisas diferentes. Por isso que, quando você vai ler o contexto onde esse versículo está inserido, o contexto nos diz que, naquele tempo, tinham homens que confessavam que conheciam a Deus, mas negavam com as suas obras, com as suas práticas, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Por isso que aqui no começo do versículo está tu, porém, está indicando que Tito, o homem de Deus, teria que ser diferente. Por isso que Paulo diz assim, ó, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esse negócio de falar está relacionado com palavras. Eu falo contigo, você fala comigo, o que sai? Palavras. Sai palavra da minha boca, sai palavra da sua boca, e assim nós estamos nos comunicando, falando um com o outro. Então, da boca de Tito, ele teria que observar muito bem o que iria estar falando com o povo da época, porque não poderia falar qualquer tipo de coisa, porque ele já era um homem de Deus, já estava em um estado adulto na fé. E eu e você sabe que palavras são sementes lançadas no solo da nossa existência. Toda palavra que sai da minha boca é lançada no solo da minha própria existência, para depois ser lançado no solo da existência de outrem. Nunca se esqueça disso. Tudo que sai da nossa boca é lançado no solo da nossa própria existência primeiro, depois no solo da existência do outro. Por isso que pode dizer, olha, Tito, fala o que convém segundo a sã doutrina. E outras coisas, Tito, as sementes que vai sair para o solo da sua existência tem que estar dentro dos ensinamentos da sã doutrina. Já disse a vocês que doutrina significa isso, ensino, e sã, sadio. Então, ensino sadio da palavra de Deus. Então, quando nós estamos tratando desse assunto, que o homem de Deus não pode falar aí qualquer coisa, porque naquela época havia homens então desobedientes, homens reprovados para toda boa obra. Vamos lá, mais à frente, Tito capítulo 2, versículos 7 e 8, ainda mais à frente, está escrito assim, ó, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, ou seja, no ensino, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se não envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer contra vós. Observe aí neste versículo, nesses dois versículos, que Paulo, ainda instruindo este jovem obreiro, mas que já era um homem de Deus, e Paulo está dizendo para ele, você tem que ser exemplo, você tem que buscar ser exemplo de todos, fazendo o quê? Boas obras, práticas corretas, na doutrina, ou seja, no seu ensinamento, seja por palavras, seja por ações, na doutrina mostra
incorrupção. O que é incorrupção? É aquilo que é o contrário de corrupto. Por exemplo, hoje nós vemos, muitas vezes nos nossos dias, é normal, né? Infelizmente, nós vemos muitos políticos corruptos, que se corromperam. Então, incorrupção é o contrário de corrupto. Não pode corromper, não pode se corromper, não pode quebrar o laço de fidelidade com aquilo que foi estabelecido. Então, na doutrina mostra a incorrupção, algo que não se corrompe. Gravidade, ou seja, seriedade. Porque tem muita gente que leva o ensinamento da palavra de Deus à brincadeira. Leva o ensinamento da palavra de Deus de forma leviana. Não aplica no seu próprio ser como algo sério. Como algo que nós temos que colocar em prática, porque é gravidade, é gravíssimo. O que mais? Sinceridade. Irmãos, quando nós ouvimos o ensinamento da palavra, e nós não praticamos a palavra que está sendo nos ensinada através da Bíblia, nós não estamos sendo sinceros com nós mesmos, e também com o nosso próximo. Aí Paulo vai dizer, olha, e a linguagem, ó Tito, do seu ensinamento, da doutrina que sai da sua boca, não pode ser suja, tem que ser sã, sadia. Não pode ser doente, tem que ser sã, sadia. Em outras palavras, quando você estiver ensinando alguém a palavra de Deus, não se pode usar gírias, não se pode usar xingamentos. A palavra, ou seja, a linguagem que sair da minha boca e da sua boca, tem que ser uma linguagem sã, sadia. E o que mais? Irrepreensível. Eu já passei por situações, que já passei vergonha alguma vez, que você estava falando alguma coisa, e de repente nós falamos uma palavra que não condiz com o contexto, e nós somos repreendidos. A pessoa nos repreende, olha, você não deveria ter falado tal coisa, essa palavra aí não é cabível para alguém que está exercendo a fé. Então nós temos que polir as nossas palavras. A nossa linguagem tem que ser sã e irrepreensível. Você já viu aquele tipo de linguagem duplo sentido? Nós não podemos usar a linguagem de duplo sentido, principalmente para ensinar as coisas de Deus. A linguagem tem que ser sã e irrepreensível. Mas qual é o objetivo dessa linguagem ser sã e objetivo? O objetivo para que o adversário se envergonhe. Quando eu e você usamos palavras saudáveis, irrepreensíveis, para ensinar os outros e também a nós mesmos, porque quando nós estamos ensinando, nós estamos sendo ensinados. Quando eu e você está na nossa casa, lendo a palavra em voz audível, nós estamos sendo ensinados. Vou dar um conselho para quem estuda a Bíblia: não leia a Bíblia simplesmente com a mente. Leia a Bíblia em voz audível, porque você está lendo a Bíblia, você está falando, o seu ouvido está captando, fica mais fácil você guardar no seu coração. Então, quando nós ensinamos a palavra em linguagem sã e irrepreensível, o nosso adversário vai se envergonhar. O que é adversário? Nosso opositor, que só quer o nosso mal. Você já viu um opositor querer o nosso bem? Então o adversário sempre vai querer o nosso mal, esperando uma brecha, esperando um espaço para ele ocasionar alguma coisa de ruim, de mal na nossa vida. Mas quando nós estamos usando uma linguagem sã e irrepreensível, o nosso adversário vai ficar envergonhado. Ele não vai ter nada de mal para dizer que nós. Você pode observar as palavras que saíram da boca de Jesus, linguagem sã e irrepreensível, e várias vezes nós vemos o diabo, o inimigo, o adversário das nossas almas, e os adversários da época também religiosos, ficando envergonhados, porque Jesus usava uma linguagem sã, uma linguagem irrepreensível. Mas isso, meus irmãos, nós só vamos conseguir se nós já formos adultos espirituais.
enquanto somos criança, ou adolescente, ou jovens espirituais, nós não conseguimos discernir a gravidade das palavras que saem da nossa boca. Por isso que muitas vezes muitos crentes no nosso meio falam muita besteira, falam muita coisa que não convém, que não deve, fora do tempo, fora de hora, e aí gera-se problemas, porque ainda não chegou no estágio espiritual de adulto, está nos estágios anteriores. Mas vamos aí mais alguns versículos. Tito, ainda capítulo 3, versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8 ao 10. Está escrito assim, ó: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Não está falando aqui aos meninos, nem adolescentes e nem a jovens. Está falando aos homens. E trazendo ao contexto espiritual, que eu estou ensinando a vocês nessa noite, de maturidade espiritual, tudo que eu disse aqui é proveitoso aos homens espirituais, às mulheres que já estão no estágio adulto espiritual. O que é proveitoso? Aplicar-se às boas obras. Podemos até muitas vezes não sermos reconhecidos por aquilo que estamos fazendo, mas se nós estivermos praticando boas obras, você pode ter certeza, mais tempo ou menos tempo você vai colher o fruto das coisas boas que você está semeando na vida dos outros. Olha o versículo 9: mas não entre em questões loucas. O que é questões loucas? Questões sem lógica, sem raciocínios, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Hoje o que nós mais vemos na internet são debates, muitas vezes debates que não tem nada a ver com o cristianismo, e dá o maior ibope, né? Mas tudo isso, lembrando para o contexto espiritual, são coisas inúteis, são coisas vãs, que não é proveitosa. Aí o versículo 10 diz: ao homem herege, ou seja, ao homem que já se corrompeu da doutrina, depois de uma ou outra admoestação, ou seja, repreensão, evita-o. Quando você estiver ensinando alguma coisa da palavra de Deus, e um herege te contrapor, e você o repreendeu uma ou duas ou três vezes, e ele continuar te contrapondo, evita ele. Ele já está com sua mente cauterizada, já está pervertido e condenado em si mesmo. Se não se converter de verdade, vai parar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então, ao homem de Deus, nós não podemos falar qualquer coisa. Vamos para Tiago. Tiago capítulo 1. Mais à frente um pouquinho, versículo 19 e 20. Tiago capítulo 1, versículos 19 e 20. Está escrito assim: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Irmãos, isso aqui nós conhecemos de cor e salteado, só que infelizmente nós não conseguimos praticar de cor e salteado. Eu falo nós porque também estou inserido. A tendência da nossa sociedade hoje, do século XXI, é falar mais e ouvir menos. Todo mundo quer falar, mas infelizmente poucos querem parar para ouvir. Esse é o mal da nossa geração, porque quando nós paramos para ouvir, nós estamos refletindo naquilo que está saindo da boca de outrem. Mas quando nós estamos abrindo a nossa boca e falando, muitas vezes nós não temos tempo para refletir. Você já viu aquele negócio?
falei sem pensar. Já foi. E palavra lançada não tem como se voltar atrás. E o pior é que quanto mais você tenta remendar, pior fica a questão. Você já observou? Então, se nós tentarmos colocar em prática e conseguirmos colocar em prática isso aqui na nossa vida, vai melhorar demais a nossa caminhada espiritual. O nosso saudoso pastor Sebastião, quando o obreiro ia conversar com ele não abria a boca. Ele ficava quietinho, só ouvindo o que o obreiro estava falando. Quando o obreiro terminava, aí ele dava um conselho sábio. Uma palavra já resolvia a situação, o obreiro ia embora satisfeito. E eu vou confessar um negócio para vocês, eu ainda tenho dificuldade em ouvir bastante. Mas nós estamos crescendo como homens de Deus na caminhada espiritual. Serve de conselho também para a igreja que está nos ouvindo nessa noite. Ouvir mais, falar menos. Porque quando nós ouvimos mais e falamos menos, você pode ver que nós vamos se irar menos. Eu não sei se você já observou, mas quando nós estamos falando, principalmente em uma conversa calorosa, nós vamos ficando irados. A ira vai subindo no nosso ser, vai nos queimando por dentro até explodir pela boca. Aí é onde sai muitas vezes xingamentos, palavras de maldição, palavras de baixo escalão, e assim sucessivamente, porque nós ainda não aprendemos a ouvir. Mas um texto aí, Efésios, estou tratando sobre o homem de Deus, não pode falar qualquer coisa. Depois que nós tratarmos o que não convém, aí eu vou mostrar biblicamente o que é que nós podemos falar com abundância. Tem aí, segundo o texto que eu dou uma pesquisada na Bíblia Sagrada, 9 tipos de assuntos que nós podemos falar com abundância, que não vai dar problema para nenhum de nós, no nome de Jesus. Mas olha só Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de número 29 e 30. Quem encontrou, leia, por favor. Enquanto eu vou dar uma refrescada aqui na garganta. Efésios capítulo 4, versículo de número 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que te ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Glória a Deus, Deus abençoe, Diácono Renato Pereira. Olha o conselho do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra infrutífera, palavra enganosa, palavra pejorativa, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Você já tem observado? Faça uma reflexão nas palavras que saem da sua própria boca, assim como eu estou fazendo a reflexão na minha e já fiz hoje na parte da tarde. A maioria das vezes, meus irmãos, as palavras que saem da nossa boca não é para promover edificação, não produz crescimento, não produz sustentabilidade na nossa vida e na vida dos outros. Geralmente as palavras que saem da nossa boca, principalmente as palavras sem vigilância, são palavras de destruição, destruindo o caráter de A, de B, de C, destruindo a nossa própria família, destruindo o nosso próprio casamento, destruindo o nosso próprio ministério, destruindo a nossa própria denominação que congregamos, destruindo os nossos próprios laços de amizade. Então Paulo está dizendo: olha, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação. Aqui você vai entender um negócio que não é simplesmente policiar o que vai sair daqui para fora. Nós vamos aprender no contexto desse estudo que vai muito mais fundo do que nós pensamos. Não é só policiar o que está aqui, é trocar o armazém que está aqui. Você vai ver que eu ensino nessa noite. Nós temos que trocar o nosso armazém interior, porque aqui é simplesmente a porta que sai o que está aqui dentro.
Então, se eu e você falamos coisas que não promovem edificação na vida dos outros, é porque nós mesmos interiormente já somos destruídos. Nós mesmos interiormente não somos edificados na palavra. Nós mesmos interiormente não crescemos o nosso homem interior. E o que me chama a atenção é que quando nós proferimos palavras que não é para a edificação dos outros, e é só para a destruição, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Quando nós falamos coisas que não convêm, além de entristecer quem está nos ouvindo, nós vamos entristecer primeiro o Espírito Santo que está dentro de nós. É por isso que muitas vezes, irmãos, nós vamos orar, você caça Deus de um lado, caça de outro, caça, não acha. Se nós fazemos uma reflexão, você pode ter certeza que alguma das coisas que aconteceu durante o dia ou durante a semana foram palavras lançadas que entristeceu o Espírito Santo. E você sabe muito bem, para nós termos comunhão de volta que nós tínhamos anterior, nós temos que se arrepender e pedir perdão, para depois nós voltarmos àquela mesma comunhão que tínhamos outrora. Você pode ver que depois que nós entramos em embate de contento de palavras, que começa a ficar caloroso, e muitas vezes saímos ou extrapolamos os limites, você sente dentro de você que o Espírito Santo ficou triste com aquela situação. E você sabe também que você perdeu naquele momento. Eu já disse a vocês que as nossas maiores vitórias estão aqui dentro. E as nossas maiores derrotas também estão aqui dentro de cada um de nós. E nós, irmãos, nós conhecemos muito pouco nós mesmos. Nós temos muita facilidade de querer conhecer os outros, e nós temos muita dificuldade em conhecer nós mesmos. Cada um de nós. Vamos lá no texto aí, Lucas 6,45. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo número 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Está escrito assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Foi o que eu disse para vocês agora. O nosso tratamento maior então não está na boca. O nosso tratamento maior com nós mesmos tem que estar no coração. Coração aqui, não fala esse coração de carne que bate aqui no nosso peito. Coração aqui fala da sede dos nossos sentimentos, do intelecto do homem, as nossas emoções. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, com a sede dos nossos sentimentos. Jesus vai dizer que é o nosso armazém, irmão. Interessante que todo armazém, a mercadoria está do lado de fora, tem que ser colocado para dentro. Depois que vai ser colocado para fora. O armazém, quando você constrói ele está limpo, não tem nada, irmão. Somos nós que enchemos o armazém. Você lembra quando nós nascemos nesse mundo? Não trouxemos nada. Viemos limpo. Com o decorrer dos dias, meses, anos, nós vamos colocando em nosso interior as coisas a ser armazenadas. E quando nós colocamos coisas más, coisas ruins aqui dentro do nosso coração, o que vai sair da nossa boca? Coisas más, coisas ruins, coisas maléficas, porque o homem mau vai tirar do que tem aqui dentro coisas más. Ninguém dá nada para o outro se ele não tiver. Mas o homem bom
tira do seu bom tesouro, que é o seu bom coração, coisas boas. Você sabe qual foi o motivo de Deus ter destruído a humanidade na época com o dilúvio? Olha lá para você ver o texto. O homem era mau, e a sua intenção do seu coração era má todos os dias. O homem era mau no seu exterior, porque o seu coração era mau. E Deus, vendo toda aquela circunstância, não teve outra alternativa, outro projeto, a não ser fazer o que fez. Uma purificação na época, vindo com as águas, que foi as águas do dilúvio. Vamos mais um versículo aí, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 36 e versículo 37. Mateus 12, 36 e 37. Está escrito assim, ó: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então nós vemos que o tesouro é o coração, e a boca é simplesmente a porta de saída. Por isso que Jesus vai falar também aqui, Mateus registrou, no capítulo número 15, vamos lá um pouquinho à frente, Mateus 15, versículo 11 em diante, Jesus dando uma aula aos fariseus da época, Jesus vai dizer assim, versículo 10 em diante: e chamando assim a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Chegou o momento que Jesus chamou a multidão assim, falou: olha, vocês têm que ouvir, mas só que não é só ouvir, vocês têm que entender também o que eu vou dizer agora. Ouvir e entender. Entender o que, Jesus? O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são condutores cegos. Ora, um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra na boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Por quê? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Qual era o erro dos fariseus? Estavam preocupados com aquilo que estava entrando dentro da boca do homem. Eles estavam ali no embate, porque os discípulos estavam se alimentando sem lavar as mãos. E segundo a doutrina ou a tradição dos anciões, o judeu não poderia comer sem lavar as mãos. Aí Jesus vai mostrar que o mais importante não é lavar as mãos para comer. O mais importante é lavar o coração para falar. Limpar o coração primeiro, para que o homem não se contamine. Agora, o que eu acho lindo de Jesus, irmãos, que foi Ele que nos formou, Ele conhece nós nos mínimos detalhes, né? Você pode ver que Ele não vai aqui na boca, que é simplesmente a porta. Ele vai no coração, que é a sede do ser humano. Jesus então está ensinando os seus discípulos da época a tomar cuidado com aquilo que tem aqui dentro, com aquilo que os discípulos deixam entrar aqui dentro. Você sabe quem você é? Se você não faz isso ainda,
passa a fazer a partir de hoje. Eu e você, nós temos que tomar cuidado e fazer periodicamente um policiamento naquilo que está entrando em nós, em nossa vida, em nosso coração. Por exemplo, se você observar que está entrando um sentimento maléfico, um sentimento de inveja, um sentimento de matar alguém, um pensamento mau, uma coisa ruim está entrando em você, você tem que fazer o quê? Repreender no nome de Jesus, e Deus fala, lança fora de você. Repreende em nome de Jesus, não deixa aquela coisa tomar conta do seu ser. Porque se você deixar entrar aquela sementinha do mal, toda semente germina. E ainda mais se achar terreno fértil, germina mais ainda. Você pode ver, quando nós fazemos uma horta, e nós colocamos bastante adubo, e nós lançamos a semente, mas nós não plantamos mato lá, e nasce mais mato do que nós plantamos. Aí nós temos que fazer o quê? Limpeza. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que em nosso coração, muitas vezes, é lançado coisas que nós não queremos. E nós temos que fazer uma limpeza. Nós não podemos deixar a sementinha do mal germinar em nosso interior. Já teve vezes, relatos, até mesmo da Bíblia, que irmãos ficam sem conversar com outros irmãos, porque deixou o sentimento maléfico entrar dentro do coração. Aí quando o irmão ou a irmã vê o outro irmão ou outra irmã, quando ela já olha, já dá até calafrio, ela já se sente mal. Onde é que está o erro? Dentro do coração. É por isso que nós não conseguimos falar coisas boas daquela pessoa que nós estamos com ressentimento, porque o nosso coração com uma determinada pessoa, o nosso coração não está bem, os nossos sentimentos não estão limpos. Aí como é que nós vamos lançar para fora limpeza se o nosso interior está sujo? Não dá, irmãos. Não tem como. Só que tudo isso aqui que eu estou mostrando aos irmãos, nós só conseguimos fazer quando já somos homens e mulheres adultos espirituais. Crianças não conseguem ter essa dimensão espiritual que eu estou ensinando a vocês. Agora, os homens de Deus e as mulheres de Deus têm esse conhecimento, têm essa noção, têm esse cuidado de cuidar de si mesmo, do seu interior. Vamos aí mais um texto. Romanos, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo número 3. Vamos ler aí o versículo 2 ao versículo 4. Romanos, capítulo 3, versículo 2 ao 4. Está escrito assim, ó: muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo um homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui Paulo está dando uma afirmação claríssima para nós, que Deus é sempre verdadeiro. Porque infelizmente, irmãos, nós, de tanto ouvir inverdades ou fake news, que é notícia falsa, nós deixamos essas coisas ruins entrar em nosso coração, chegando ao ponto de nós até duvidarmos daquilo que Deus fala. Você já observou? Só que Paulo está dizendo assim, ó, tudo que Deus fala é verdadeiro. Irmão, se Deus falar contigo, se Deus falar conosco, nós podemos depositar 100% de confiança. Mas eu já disse a vocês que o difícil não é Deus falar.
Primeiro, difícil é nós acreditarmos naquilo que Deus fala. Segundo, difícil é nós obedecermos aquilo que Deus fala, porque geralmente quando Deus fala, vai no oposto do que nós queremos. Então Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Então quando tiver um contraposto, Deus falar uma coisa para você e o homem vir e falar outra coisa ao contrário daquilo que Deus falou, ei, a sentença, todo homem é mentiroso. Nós não podemos colocar em xeque aquilo que Deus falou por causa dos homens. Agora nós temos que colocar em xeque o que os homens nos falam por causa de Deus. Se Deus falar qualquer coisa para mim ou para você que vá ao encontro daquilo que os homens querem, o que nós temos que fazer? Obedecer a quem? A Deus ou os homens? Hein, irmãos? A Deus não é melhor? Então todas as palavras que Deus fala é verdadeira. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo dias de muitas palavras enganosas na sociedade e infelizmente também em nosso meio. E nós temos que tomar cuidado para nós não deixarmos essas coisas entrar no nosso interior. É por isso que quando alguém fala uma coisa do projeto de Deus na nossa vida, nós abrimos a boca e colocamos dúvida. Por quê? Porque o nosso interior não acredita. E vou dizer um negócio aqui, vou abrir um parênteses para dizer o que vem do meu coração. Se você não acreditar em primeiro lugar no que Deus fala contigo, como é que os outros vão acreditar depois? Se Deus usar alguém e falar assim, ó, você vai ser um grande pregador da minha palavra, o primeiro que tem que acreditar é você. Você vai ser um grande ensinador da minha palavra, o primeiro que tem que acreditar é você. Você vai ser um grande levita, uma grande levita na minha casa. Quem tem que acreditar primeiro? Você. Agora nós queremos que os outros acreditem onde nós mesmos não estamos acreditando. É ou não é assim? Aí depois nós queremos colocar a culpa nos outros, da nossa incredulidade. Vamos ao versículo, Números 23, 19. Lá no Velho Testamento. Antigo Testamento. Números, capítulo 23. Versículo de número 19. Só afirmando o que eu estou dizendo aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então Deus, irmãos, não é como nós. Nós somos cheios de falhas, cheios de imperfeição. Nós podemos errar. Infelizmente erramos. Mas o nosso Deus nunca erra. Nunca vai errar. Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre. A não ser as coisas que Deus fala na condicional, né? Que depende do homem para se cumprir. Mas tudo que Deus fala na sua autoridade máxima se cumpre 100% de veracidade. Vamos mais um versículo aí. Hebreus, capítulo 10. Carta do apóstolo não. Carta aos Hebreus. Ele diz que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas não temos ainda essa afirmação 100% na verdade correta. Nós não podemos afirmar então, isso é só uma especulação teológica. Nós vamos lá, carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo de número 22 e 23. Hebreus 10, 22 e 23. Está escrito assim, ó. Cheguemos com verdadeiro coração e inteireza, certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança,
porque fiel é o que prometeu. Já disse a vocês, nós estamos vivendo em um contexto difícil, principalmente agora, né? Que é um ano eleitoreiro. Muitos políticos fazem muitos tipos de promessa. Promete, mas o cumprimento depois é muito pouco. E infelizmente, isso vai entrando naturalmente no nosso coração se nós não termos cuidado. Porque hoje está cada dia mais raro as pessoas falarem e cumprirem aquilo que falou. As pessoas prometerem e cumprir aquilo que prometeu. Mas nós não podemos colocar Deus na mesma balança, irmãos. Se Deus falou, se Deus prometeu, se Deus liberou a palavra, vai cumprir. Só que você vai ver aqui, ó, que tem algumas condicionais. Olha aqui, ó, a primeira condicional: nós temos que ter fé. Nós temos que purificar o nosso coração com água. A água aqui simboliza a palavra. Muitas vezes, irmãos, coisas de Deus não se cumprem em nossa vida porque o nosso coração não está limpo com a palavra. Tem algumas coisas que nós devemos subir degraus para alcançar. Um exemplo bem clássico, que é bem simples. Vamos supor que tem uma certa bênção na minha vida, na sua vida, vamos supor que seja aquela lâmpada ali. Daqui eu não consigo alcançar lá. O que eu tenho que fazer? Subir degraus de uma escada para alcançar a lâmpada. Não sei se você está me entendendo, mas deixa eu fazer aqui a aplicação. A lâmpada, muitas vezes, é aquilo que Deus falou que vai na sua vida. E para você chegar lá, você tem que subir degraus. E um dos degraus mais importantes é você ter fé, ou seja, não duvidar daquilo que Deus falou, e você ir se purificando o seu coração. Cada coisa que você purifica, que você renuncia, que você abandona, você vai estar galgando os degraus da escada até você chegar lá com facilidade e você pegar a sua bênção. Agora, hoje, muitas vezes Deus fala do que vai fazer, aí nós ficamos aqui embaixo, queremos pegar lá e nós não conseguimos. Aí colocamos a culpa de alguém que não colocou uma escada para nós, de alguém que, por que não colocou logo a lâmpada bem aqui perto, por que colocou logo lá em cima? Porque Deus quer que você faça o seu esforço também. E isso aqui acontece principalmente na nossa jornada de fé. Nós estamos em uma caminhada contínua, irmãos, e há momentos que nós temos que subir degraus para alcançar aquilo que Deus prometeu. Eu já vi alguns testemunhos de pessoas que já se conscientizaram que não alcançou a promessa que Deus falou, porque eles mesmos deixaram a desejar. Não continuaram se esforçando no propósito daquilo que Deus falou. Ei, quando Deus falou, Deus está mostrando o foco, o objetivo que vai fazer na sua vida. Deus está focando para você aquilo que você tem que colocar a sua visão, que você tem que colocar o seu coração, que você tem que colocar os seus pensamentos, as suas ações, para alcançar aquilo que Deus falou. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus que já está aí no estágio adulto, não pode falar qualquer coisa. Deixa eu dizer um negócio aqui para nós. Você já observou que Deus fala pouco? O nosso Deus não é um Deus tagarela. Deus fala pouco, irmãos. E se eu e você somos filhos de Deus, se eu e você somos homens de Deus, mulheres que já estão no estágio adulto espiritualmente, nós também temos que falar pouco. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós copiamos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pratica. Vamos ver um texto aí. Tiago capítulo 3, versículo 2. Quem encontrou pode ler. Tiago capítulo 3, versículo 2. Se Deus fala pouco, vamos ver o que Tiago vai nos ensinar nessa noite. Tiago 3, 2.
tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Você conseguiu entender a dimensão que Tiago está dizendo? Tiago está deixando bem claro que todos nós tropeçamos. Aqui, ó, não tem ninguém que pode bater no peito e dizer: eu não tropeço em nada. Todos nós, irmãos, desde mim até você, desde você até a mim, todos nós tropeçamos. E os nossos maiores tropeços estão nas palavras. Nós não conseguimos alcançar a perfeição 100% nas nossas palavras. Uma vez ou outra sai alguma coisa que não convém, que não pode, que não deve, e que é um tropeço. Quem já tropeçou aqui? Numa pedra, num toco, num cupim? Já tropecei. Você já viu que muitas vezes quando nós tropeçamos a queda é inevitável? Ou machucado, muitas vezes perde a unha. Quando nós tropeçamos em palavras, eu estou só dizendo a você que nós nos machucamos. Alguns machucados mais graves, outros menos graves. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Tiago, aí no capítulo 3, versículo 6, diz: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ei, quando a nossa língua não tem freio, é o inferno que governa ela. Por isso nós temos que refrear a língua, colocar freio nas nossas palavras. Não sei se você já fez um estudo sobre a língua. A língua mede aproximadamente 15 centímetros, pesa aproximadamente 62 gramas, a língua normal, tá? Tem umas línguas que é mais comprida, outras é mais gorda, mas a língua normal, 15 centímetros de comprimento, 62 gramas de peso, mas pode colocar todo o nosso corpo em problema, em sentença, em iniquidade. E interessante que a língua tem o poder de mudar o curso da natureza. Com a língua, meus irmãos, nós fazemos muitas coisas que não convêm a Deus. Maldizemos os homens, Tiago vai falar aqui, amaldiçoamos os outros, xingamos, e tudo está saindo por causa da língua. Se tirar a língua da nossa boca, nós não pecamos mais com palavra. Nenhum de nós aqui vai conseguir falar mais, tirar a língua que está na nossa boca. Mas como Deus não quer que nós venhamos tirar a língua, Deus quer que nós falamos, então nós temos que refrear as palavras. Temos que nos policiar. Ah, pastor, mas quando eu vi já foi. Se você conseguir segurar chegando na porta para sair, você venceu. Tem momentos, irmãos, que vem aqui na garganta, que chega e tala assim, para sair. Dá uma vontade de falar, e você sabe, se você falar, você arrebenta. Você coloca o outro lá embaixo, no devido lugar, mas não fala não. Se você falar, você que foi derrotado. Segura. Refreia, porque se nós soltarmos a palavra, nós vamos ter prejuízo, irmãos. E vou dizer um negócio aqui, ó. Se você for observar os maiores prejuízos que nós temos hoje, nos nossos dias, são por causa das nossas palavras. Nós não refreamos a nossa língua, não colocamos o selo em nossa boca, soltamos palavras indevidas, indesejáveis, e hoje nós estamos colhendo o preço daquilo que nós falamos. Mas irmãos, no próximo culto nós vamos continuar falando sobre o homem de Deus. Não pode falar qualquer coisa. Aí depois nós vamos entrar no assunto, o que nós devemos falar, que agrada a Deus, que nós podemos falar com abundância, no nome de Jesus. Quero convidar aqui